Olá galera, meu nome é Wendel Léo, professor aqui do Alup Concursos, professor das matérias Administração de Materiais, Gestão de Pessoas e Administração Pública Gerencial, entre outras matérias, mas citando essas aí que apareceram na prova do TSE. Gente, antes de eu comentar as questões, só fazer algumas considerações aqui em relação a essa prova. Observando todas as questões, o que nós pudemos perceber? 25 questões de gestão de pessoas. Então, quer dizer, aquilo que eu vivo falando em sala de aula, para os alunos darem atenção para essa matéria, porque a cada dia, a cada prova que passa, vem aumentando cada vez mais a quantidade de questões, mesmo porque é a única forma que o órgão público tem de selecionar pessoas que saibam como trabalhar, incluindo gestão de pessoas, administração pública, administração de materiais. A cada prova, essas matérias vão ter cada vez uma importância maior. Então nós vimos aí 25 questões de gestão de pessoas misturadas em múltipla escolha, naquele formato inovador da Consulplan, com apenas duas alternativas, 15 questões de administração de materiais, nisso eu errei na minha previsão, eu achei que ia cair um pouco menos, e de administração pública gerencial, duas questões. Eu acreditava numa proporção um pouco diferente entre a administração de materiais e a administração pública. Mas, de forma geral, observando, fazendo uma primeira análise das questões até que bem redigidas, algumas de forma confusa, mas dentro do padrão esperado que a gente tinha para essa prova. Então vamos começar comentando as questões, começando por gestão de pessoas, aquela questão que fala do Roberto Padilha. Então eu vou ler parte do enunciado para a gente ir direto para as questões. Então, Roberto Padilha é proprietário da empresa Max Pinturas em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana de Recife. Em 2010, 12 dos 98 pintores deixaram a Max em busca de salários maiores na concorrência. Cada vez que um deles saía, era preciso recrutar e treinar do zero novos profissionais. Padilha começou a reagir para evitar que a falta de gente interrompesse a trajetória de crescimento da empresa. Ele solicitou aos seus gerentes uma avaliação da produtividade de cada funcionário e a usou como base para esboçar um plano de carreiras para o seu pessoal. No caso dos pintores, ele criou 3 níveis hierárquicos, concedendo aumentos de até 25% aos mais produtivos. Então, a primeira questão desse enunciado: Padilha, ao solicitar aos gerentes uma avaliação da produtividade dos funcionários, definiu a função de gestão de pessoas da empresa Max Pintura como responsabilidade de linha ou função de staff. Essa é uma questão que pode vir a caber um recurso, dependendo de como a banca vai interpretar. Porque a área de RH, a gestão de pessoas, ela tem as duas atribuições. É um órgão de linha, a partir do momento que tem as suas atribuições com outro departamento, então tem responsabilidade de linha, e tem função de staff, que é uma função de assessoria. Se você generalizar para o departamento de gestão de pessoas, caberia um recurso. Mas essa questão é para responder de acordo com o enunciado. Isso é uma atenção muito grande para essas questões da Consulplan, porque muitas delas, as informações são corretas, mas pede-se para se responder de acordo com o que está no enunciado. Como no enunciado está dizendo que ele pediu para os gerentes medirem a produtividade dos funcionários e atribuir aumentos graduais de salário em função da produtividade, a gente pode dizer que a resposta correta então é a letra B, função de staff. Por que função de staff? Porque ele pediu para os gerentes informações para subsidiar essa inovação no plano de carreira. Se ele pede informações, staff significa o quê? Assessoria. Então ele está pedindo a assessoria desses gestores com as informações para ele, então, terminar de montar o plano de carreira dos funcionários. Nesse caso, função de staff. Mas vamos ver como a banca vai interpretar no gabarito oficial. Próxima questão. O plano de carreiras define principalmente a trajetória do funcionário na organização e o seu salário durante essa trajetória. O salário é considerado pelo funcionário um fator relacionado a como ele se sente em relação ao seu cargo ou à sua empresa. Como está falando de salário, salário é um fator externo ao trabalhador. Analisando as teorias da psicologia, Herzberg coloca salário como um fator higiênico. Então, quer dizer, é um fator que não motiva, é um fator que apenas satisfaz temporariamente. Se fosse um fator interno, estaria ligado ao cargo. Mas, como a gente está falando aqui de salário, então a resposta correta dessa questão é a letra A, em relação ao cargo. Porque assim, Herzberg já explicou que os fatores externos ao ser humano, fatores que ele chamou de higiênicos, apenas satisfazem. Os fatores que realmente motivam são os fatores internos. Analisando a relação de salário, salário é um fator externo. Então isso demonstra a satisfação do funcionário em relação ao cargo propriamente dito. O que ele executa e o que ele merece receber por aquilo. Se fosse um fator interno, de apego, motivação propriamente dita, aí seria ligado à empresa. Como falou de salário, é ligado a cargo. Então a resposta correta é a letra A.
Próxima questão. Recrutar e treinar faz parte dos seguintes processos da área de gestão de pessoas, respectivamente. Provisão de pessoas e desenvolvimento de pessoas, letra A, ou aplicação de pessoas e manutenção de pessoas, letra B. Resposta correta, letra A. Recrutar é a provisão de pessoas, isso é, separar pessoas para poder selecionar. Treinar é desenvolver pessoas. Então, correta, letra A. Próximo. Uma política de gestão de pessoas utilizada por Padilha para reter talentos na empresa Max Pinturas é a melhoria da remuneração dos funcionários baseada em produtividade. Com tal política, Padilha pretende reter funcionários e garantir, letra A, o atendimento da demanda em crescimento com qualidade dos serviços prestados e uma gestão de recursos humanos que atenda às exigências dos sindicatos e atenda a demanda em crescimento. Resposta correta é a letra A. A gente sabe que os sindicatos brigam pelos direitos dos trabalhadores, mas o sindicato aqui não foi citado em nenhum momento do enunciado. Então, a partir do momento que o Padilha reformula esse plano de remuneração com base em produtividade, ele quer garantir o atendimento da demanda em crescimento, isso é, a produtividade maior, e a qualidade dos serviços prestados, letra A. Próximo. Considerando a empresa como um sistema aberto, é correto afirmar que a seleção e o treinamento constituem-se em entradas no sistema ou processamentos no sistema. Letra A, entradas, letra B, processamento. Eu responderia aqui letra B, embora a questão está mal formulada, porque para que a gente consiga definir quais são os elementos de um processo, eu preciso saber, além das entradas, quais são as saídas, isso é, qual é o produto acabado. A definição que eu expliquei em sala de aula sobre gestão de processos. Conjunto de inputs que passarão por elementos transformadores, cujas fronteiras devem ser respeitadas, gerando output. Esses outputs entregues ao mercado vão gerar feedbacks, que devem passar por uma retroalimentação, com o risco de gerar uma pseudo-retroalimentação. Então, quer dizer, quando aqui colocar que a seleção e o treinamento são entradas, a seleção e o treinamento é feito com as pessoas. A entrada desse processo são as pessoas. As saídas são as pessoas treinadas e selecionadas e treinadas. Agora, nós deveríamos então ter como fundamento principal para responder essa questão, quais são as saídas. De repente, a saída que se deseja é o funcionário treinado. Então, quer dizer, eu poderia dizer que o treinamento é uma das entradas, é um dos elementos que serão manipulados junto à pessoa. Então, essa é uma questão que cabe recurso caso você tenha errado. Mas eu coloco como resposta a letra B. Treinamento e seleção são processamentos, já que a entrada seria, na minha opinião, o ser humano selecionado, treinado, se tornando um melhor profissional como produto acabado, como output. Minha resposta é a letra B. Vamos ver o que a banca vai interpretar. Como estratégia para a retenção de funcionários, Padilha desenvolveu um plano de carreiras. Os resultados que vierem a ser obtidos com a implantação do plano de carreiras estão relacionados a letra A, eficiência, ou letra B, eficácia. Eu coloco aqui eficiência, pensando na modernidade, de clientes cada vez mais exigentes, de um mercado cada vez mais exigente. A partir do momento que o Padilha desenvolve um plano de carreira, para que as pessoas cresçam num plano de carreira, elas têm que fazer algo a mais. Então, relembrando aqui o conceito de eficácia e eficiência. Eficácia, segundo Peter Drucker, seria a organização, eficácia é fazer aquilo que é certo. Eficiência é fazer certo a coisa. Então, quer dizer, é uma definição meio complicada. Explicando melhor. Eficácia é fazer a coisa certa. Eficiência é fazer certo a coisa. Essa própria definição já é complexa. Mas até o macete que eu passo em sala de aula para os alunos é o seguinte: eficácia é fazer aquilo que é esperado. Eficiência é fazer o algo a mais. Num plano de carreira atual, para que a gente cresça dentro das organizações, o algo a mais deve ser feito pensando nessa exigência que existe do mercado. Então, minha resposta, letra A, eficiência. Próxima questão. Em relação ao recrutamento, é correto afirmar que corresponde a uma desvantagem do recrutamento externo. Letra A, afetar a política salarial da empresa, influenciando as faixas salariais. E letra B, gerar conflito de interesse entre os candidatos à vaga. Cuidado com essa questão, eu acredito que a maioria tenha respondido a letra B, gerar conflito de interesse, associando o recrutamento externo com o conflito de interesses com já funcionários da empresa, recrutamento interno. Só que é para a gente responder de acordo com o enunciado. O enunciado está citando apenas recrutamento externo. O recrutamento externo gera conflitos de interesses entre os candidatos à vaga. O interesse é comum. Todos os candidatos externos têm o mesmo interesse, a vaga. Não há um conflito de interesses aí. Assim, uma competição entre eles para ver quem assume a vaga. Agora, o fato de recrutarmos externamente, dependendo da necessidade da organização, eu não consigo um bom profissional só pagar o salário baixo. Então, isso pode afetar a política salarial da empresa, sim.
o recrutamento externo. De repente, aquele profissional que eu preciso só vem para a empresa por um valor X. Por isso eu coloco a letra A, afetar a política salarial da empresa, influenciando as faixas salariais. Próximo. A avaliação da produtividade de funcionários baseia-se na capacidade de produzir mais. Letra A, com menos gastos de recursos, ou letra B, com mais gastos de recursos. Essa questão eu chamo de questão bônus. Resposta correta é letra A. Produtividade é produzir mais gastando menos. Então, letra A, resposta correta. Próximo. Dentro de um ambiente altamente competitivo, no que se refere aos recursos humanos, o processo de seleção tende a ser menos exigente quando há letra A, abundância de recursos humanos, ou letra B, escassez de recursos humanos. Resposta correta é letra B. O processo de seleção é menos exigente quando faltam candidatos no mercado. Por faltar candidatos, eu tenho que colocar algum deles. Então, o processo vai ser um pouco mais light. Agora, se eu tenho muitos candidatos disponíveis, o processo é mais rígido. Nesse caso, então, letra B. E próximo. No que se refere à análise organizacional, para o levantamento das necessidades de treinar pessoas, assinale a alternativa correta. Letra A. Analisa-se o conjunto de habilidades, capacidades, competências e atitudes dos recursos humanos. E letra B. Analisa-se os objetivos da empresa, a filosofia de treinamento e o que se pretende com o treinamento. Acredito que a maioria tenha respondido a letra A, né? Habilidade, capacidade, competência e atitude, lembrando da sigla chave. Atenção para o enunciado. No que se refere à análise organizacional, para levantar a necessidade de treinar pessoas, assinale a alternativa correta. Então, assim, como está falando de análise organizacional, está falando de analisar detalhes da empresa, para aí, a partir disso, pensarmos no treinamento. Então, se fala de análise organizacional, tem que estar ligado aos objetivos da empresa, a filosofia do treinamento e o que se pretende com o treinamento. Resposta correta, letra B, partindo do princípio que é de acordo com o enunciado. De acordo com a teoria propriamente dita, crua, a resposta correta seria a letra A, sem dúvida alguma. Essas, então, foram de gestão de pessoas naquele formato, né, de uma certa ou uma errada. Vamos agora ver as de administração de materiais nesse mesmo formato, uma questão certa e uma questão errada. Bom, uma forma de melhorar o fluxo de caixa é aumentar o giro das mercadorias. Estoques altos demais significam menos dinheiro em caixa. Os grandes fornecedores deverão tentar receber em prazos menores e os grandes clientes farão de tudo para conseguir prazos maiores. A produção ao longo do ano deve ser programada de forma a acompanhar a demanda dos clientes o mais próximo possível da realidade. Dentro dessa filosofia, as empresas precisam atuar de forma logística no seu processo de aquisição de suprimentos, na gestão de seus estoques, na produção propriamente dita e no pronto atendimento aos clientes. Essa questão de administração de materiais, ela envolve logística, ela envolve estoques, ela envolve gestão de cadeia de suprimentos e envolve compras, todas as funções da área de materiais. Eu lembro que eu reforcei em sala de aula que quando o edital coloca assim, funções da administração de materiais, está querendo dizer exatamente tudo. Então, quer dizer, tudo que pertence a esse departamento. No mercado, vimos aí fora muitos colegas comentando que gestão de estoques não apareceria na prova, e realmente não caiu nenhuma questão propriamente dita de estoques. Mas o conhecimento em estoques de forma teórica ajuda o candidato a interpretar melhor essas questões. Logística apareceu bastante, gestão de cadeia de suprimentos. Então, vamos lá. A logística é uma abordagem atual da administração de recursos materiais e tem como atividades consideradas primárias. Letra A, armazenagem, manuseio de materiais e embalagem prática dos produtos. E letra B, transporte, manutenção dos estoques e processamento de pedidos. Correto, letra A. As três funções básicas da logística é a armazenagem, o manuseio, a movimentação de materiais e a embalagem, conforme explicado em sala de aula. Próxima questão. Em relação aos fornecedores, as empresas vivenciam atualmente a seguinte situação. Letra A. Aproximadamente 20% dos fornecedores de uma empresa são responsáveis por 80% dos itens comprados por ela. E letra B. Aproximadamente 80% dos fornecedores de uma empresa são responsáveis por 20% dos itens comprados por ela. Essa questão, a interpretação dela, é para usar aquela regra de Pareto, a regra 80-20. Gottfried Pareto, economista do século XVIII, começou a fazer várias pesquisas, sempre identificando que para toda relação de 80 existe uma relação de 20 na economia e em outras áreas. E segundo a regra de Pareto, por exemplo, 80% da renda de uma nação, de um estado, de uma cidade, é concentrada na mão de apenas 20% das pessoas. Então é sempre uma maioria de alguma coisa nas mãos de uma minoria de alguma coisa.
Resposta correta, então, seguindo o princípio de Pareto, letra A. Aproximadamente 20% dos fornecedores, uma menor parte dos fornecedores, são responsáveis atualmente por 80% dos itens comprados por essa empresa. Porque hoje a gente vive uma tendência na administração de materiais de grandes fornecedores globais. Isso é, um único fornecedor tentando fornecer soluções globais para as empresas. Existe também o conceito do downsizing ocorrendo no século XXI, das organizações se tornarem menores, mas as grandes fusões ainda existem. Agora, é um pouco contraditório, porque a partir do momento que a letra A é verdadeira, aproximadamente 20% dos fornecedores são responsáveis por 80% dos itens comprados, a letra B também se torna verdadeira. A letra B afirma, aproximadamente 80% dos fornecedores são responsáveis por 20% dos itens. Porque para pensar, se 20% de fornecedores oferecem 80% dos itens, por quem seria oferecido os outros 20% de itens? Pelos outros 80% de fornecedores. Uma questão contraditória, passível de recurso também. Não de recurso em termos teóricos, vamos ver o que a banca vai colocar como gabarito oficial, mas pela questão da interpretação. Mas a resposta correta é a letra A, pela situação global que o mundo vive, aí não caberia recurso. Grandes fornecedores oferecendo soluções globais para as organizações. Só que nós não temos uma quantidade muito grande de grandes fornecedores. Os grandes fornecedores estão cada vez mais reduzidos a partir do momento que uma empresa compra outra e vai comprando outra, várias fusões ocorrendo, tornando então um pequeno número de grandes organizações. Resposta correta, letra A. Próximo. Assinar a alternativa que define a relação existente entre compras e produção. Letra A. Atendimento às necessidades do programa de produção e de materiais auxiliares, uma vez que é o setor que produz a necessidade do mercado. E letra B, atendimento às necessidades de programa de produção e de materiais auxiliares, já que é o setor que produz novas metodologias e processos de produção. Letra B, a resposta correta. Eu nunca ouvi falar na vida que a área de compras e a área de produção produzem a necessidade do mercado. Produzir a necessidade do mercado tem dois sentidos. Produzir a necessidade do mercado seria entregar produtos que o mercado deseja, aí a letra A ficaria correta. Ou produzir a necessidade do mercado é fazer o mercado desejar, necessitar. Aí é uma ação de marketing, não de compras e produção. Como a letra B coloca que a relação entre compras e produção é atender os programas de produção e de materiais auxiliares, assim como na letra A, já que é o setor que produz novas metodologias e processos de produção, correto, novas metodologias e processos de produção ocorrem dentro da área de produção. Então essa é a relação existente entre compras e produção. A produção produz novas metodologias, compras tem que subsidiar com as matérias-primas, com o patrimônio, com os recursos necessários para que a área de produção, então, implemente essas novas metodologias criadas. Responderia a letra B. Próximo. De acordo com o texto apresentado, o objetivo de compras é comprar materiais e produtos para o estoque aos mais baixos custos, dentro das especificações da qualidade da empresa. E letra B. Coordenar os fluxos com o mínimo de investimentos em estoques, de forma que atenda a programação da empresa. Correta, letra B. Coordenar fluxos investindo o menos possível. Isso é, não deixar faltar nada na empresa. Próximo. No que se refere à qualificação de fornecedores, é correto afirmar que a área de compras tem a função de estabelecer a ligação entre fornecedor e engenharia e produção, pesquisando o mercado, localizando e coletando informações da empresa. E letra B. A área de compras tem a função de selecionar os futuros fornecedores que foram aprovados para compor o quadro de fornecedores. Resposta correta é a letra A. A área de compras ela não vai selecionar futuros fornecedores, ela tem que atender a necessidade da organização naquele momento. Então a área de compras ela vai estabelecer a ligação entre o fornecedor e a empresa, a engenharia e a produção, pesquisando o mercado, identificando novos fornecedores, novos materiais similares, localizando e coletando essas informações. Letra A, resposta correta. Próximo. Analise o seguinte trecho do texto apresentado. As empresas precisam atuar de forma logística no seu processo de aquisição e suprimentos, na gestão de seus estoques e no pronto atendimento aos clientes. Esse trecho refere-se, letra A, gestão da cadeia produtiva, ou letra B, gestão da cadeia de suprimentos. O que é a cadeia produtiva? O que é a cadeia de suprimentos? Cadeia de suprimentos é a relação entre os personagens para não deixar faltar algum item no estoque ou dentro dessas organizações. Cadeia produtiva é a relação econômica que existe entre os diversos personagens desde a concepção de um produto até a entrega desse produto ao consumidor final. Então, a cadeia de suprimentos ela está inserida dentro da cadeia produtiva. Sendo assim, a resposta correta é a letra B,
Porque o enunciado ele fala de forma logística, aquisição de suprimentos, gestão dos estoques e pronto atendimento. Está ligado diretamente à questão do estoque e entrega, e não a todos os personagens envolvidos, desde a concepção do produto, fornecedor da matéria-prima, até a entrega ao consumidor final e o pós-venda. Então a resposta correta, cadeia de suprimentos, letra B. Próximo. O pronto atendimento aos clientes por parte das empresas refere-se ao processo de distribuição física, letra A, ou compra e venda, letra B. Se é pronto atendimento, isso é distribuição física, tem que ser entregue imediatamente, letra A. Próximo. Assinale a alternativa que apresenta duas atividades que compõem a gestão da cadeia de suprimentos. Letra A, gestão de compras e suprimentos e a gestão da distribuição física. E letra B, a gestão da cadeia produtiva e a gestão do espaço físico. Gestão do espaço físico é a área do estoque. Gestão da cadeia produtiva é feita pela própria administração de materiais de cada organização, de cada personagem envolvido. Resposta correta, então, letra A. A gestão da cadeia de suprimentos é composta da gestão de compras e suprimentos e a distribuição física, a logística. Próxima questão. Assinale a alternativa que explica a relação existente entre a gestão de recursos materiais e o fluxo de caixa. Letra A. Saída de caixa pelos investimentos em produção física e retorno dos investimentos pela entrega rápida dos bens aos clientes. E letra B. Saída de caixa pelo pagamento de fornecedores e entrada de caixa pelo recebimento dos clientes. Resposta correta, letra B. A melhor relação entre a gestão de recursos materiais e o fluxo de caixa é a área de materiais fazer compras que serão vendidas, por exemplo, produtos acabados que serão vendidos ao cliente e esse cliente faça o pagamento antes da empresa ter que pagar os fornecedores. Com isso, nós pagaríamos o fornecedor com o dinheiro do próprio cliente. Claro que nem sempre isso é possível de ser feito. Uma loja de calçados precisa ter algum estoque adequado e provavelmente esses itens já foram pagos ao fornecedor. Mas sempre que possível, trabalhar com o conceito do just in time, que é receber na hora certa e a compra ser motivada por uma venda já feita. Então a resposta correta é a letra B de bola. E a última é de administração de materiais. Na função de compras, uma das ações de suprimentos é o acompanhamento de pedidos, que se refere a, letra A, entrega física dos bens ao cliente final, acompanhando todo o processo de transporte físico, e letra B, controle dos pedidos em carteira realizados pela empresa, com o intuito de evitar atrasos ou problemas na entrega para o cliente. Resposta correta dessa questão é a letra B. A função suprimentos equivale à função compras. Então a área de compras ela deve controlar os pedidos realizados pela empresa e garantir que esse abastecimento seja feito da forma adequada, sem gerar atrasos aos clientes. Resposta correta é a letra B. Vamos agora então para as questões de múltipla escolha. Perdão, ainda temos mais questão de gestão de pessoas ainda no formato de duas opções. Então vamos lá, continuando a gestão de pessoas agora. A dificuldade de encontrar pessoal qualificado pode servir de estímulo para profissionalizar a gestão de pessoas. Desde 2010, a formação de pessoal qualificado tornou-se a principal preocupação de um empresário dono de uma rede de hotéis. Até 2014, esse empresário deve investir pouco mais de R$1 milhão para treinar o pessoal necessário para manter seus planos de expansão. O dinheiro será usado no programa de treinamento interno de funcionários que ocupam cargos como de governantas e chefes de recepção. Selecionei quem tem mais potencial para liderar equipes, diz o empresário. Esses funcionários terão aulas de finanças e marketing, entre outras disciplinas. Esse empresário está recorrendo às próprias fileiras devido à dificuldade de encontrar gente preparada. Em alguns casos, levei 3 meses para encontrar o profissional que eu procurava. Não posso correr o risco de parar de crescer por falta de gente. Então, de acordo com esse enunciado, vamos para as questões. O ciclo de treinamento compreende um conjunto de etapas em ordem sequencial, que devem ser desenvolvidas. Assinale a alternativa que apresenta esse conjunto de etapas de forma sequencial. Letra A. Planejamento das ações de treinamento, levantamento das necessidades, execução e programação. Errado. Correta a letra B. Levantamento das necessidades de treinamento, diagnóstico, programação de treinamento, que é o desenho ou planejamento, execução do treinamento e depois a avaliação. Resposta correta a letra B. Em alguns setores, como o hoteleiro, pela falta de pessoal qualificado, os empreendedores estão investindo na qualificação dos seus funcionários. Essa ação é considerada uma estratégia de, letra A, recrutamento interno e seleção de pessoas, e letra B, retenção e valorização de pessoas. Resposta correta é a letra B. Como o enunciado está muito claro, de qualificar o pessoal, não está falando de promover, então é retenção, fazer essa pessoa ficar na empresa, por ela estar sendo valorizada, claro, pensando no futuro crescimento, mas inicialmente a retenção e valorização. Correta a letra B.
Próximo, em épocas de expansão e crescimento econômico, é fundamental o país possuir pessoas qualificadas para que as empresas aproveitem esta fase. Uma das características apresentadas no texto, que é uma realidade atual do Brasil, diz respeito ao fenômeno denominado, letra A, apagão humano, e letra B, apagão intelectual. Como o enunciado fala de falta de pessoas qualificadas, não é falta de pessoas, mas sim com qualificação. Isso é o apagão intelectual, letra B, resposta correta. Próximo, são resultados que um programa de treinamento deve proporcionar a nível dos recursos humanos. Letra A, redução da rotatividade do absenteísmo, aumento da eficiência do funcionário e mudança de atitudes e de comportamento do funcionário. Essa é a correta. Letra B, melhoria da qualidade dos produtos e serviços, percebam que já não tem nada a ver com recursos humanos, aumento da produtividade, até aí tudo bem, melhoria do clima organizacional e melhoria da imagem da empresa. Claro que pessoas motivadas e num programa de treinamento, consequentemente, podem melhorar sim produtos e serviços de uma organização. Mas como o enunciado coloca a nível dos recursos humanos, letra A, porque a letra A ela só fala de questões que abordam os recursos humanos e não também a empresa. Próxima questão, de acordo com o texto, constitui-se uma competência básica para que o funcionário seja selecionado para participar do treinamento interno ou, letra A, autogerenciamento da carreira e letra B, desenvolvimento da liderança. De acordo com o texto, lá no enunciado lá em cima, como está afirmando que o chefe lá do hotel, o gerente do hotel, selecionou quem tem mais potencial para liderar equipes, resposta correta é a letra B, desenvolvimento da liderança. Se não tivesse isso no enunciado, colocaria a letra A, autogerenciamento da carreira, que é uma tendência para o século XXI das pessoas gerenciarem suas próprias carreiras. Mas como é de acordo com o enunciado, desenvolvimento da liderança, letra B. Próximo, de acordo com o texto, foram selecionadas as governantas e chefes de recepção que têm mais potencial para liderar equipes. De acordo com o texto apresentado, uma equipe é, letra A, um conjunto de pessoas que interagem, principalmente trocando informações, experiências e expectativas no trabalho, ou tomando decisões que ajudem a cada um da sua própria área de atividade. Seria a questão correta se fosse apenas teórica, se não fosse ligado ao enunciado. E letra B, um pequeno número de pessoas com habilidades complementares, comprometidas umas com as outras e partilhando um objetivo, metas e alguma forma de trabalho. Se é para responder de acordo com o enunciado, é letra B, porque está claro no enunciado que só está sendo treinado governantas e chefes de recepção. E qual é o número de governantas e chefes de recepção dentro daquele hotel ou na própria rede hoteleira? É um número expressivo, mas que vão trabalhar, é um número expressivo considerando a rede hoteleira inteira. Dentro de um único hotel é um número pequeno. Então a letra B ela corresponde melhor ao enunciado. Sendo apenas de forma teórica, colocaria a letra A. Isso, particularmente, é uma característica que eu percebi na maioria das questões da Afonso Plano. Os dois itens estão certos. Você tem que responder aquele, não é nem o mais certo, é aquele que está adequado ao texto, ao enunciado colocado acima. E aí isso pode pegar muitas pessoas. Próximo, o processo de treinamento de funcionários é diferente do processo de desenvolvimento. O treinamento constitui-se um processo educacional de, letra A, curto prazo, perfeito, que envolve a transmissão